já se sabe que a vacinação está sendo desigual no mundo, né? E essa desigualdade ela acaba muitas vezes piorando dentro de algumas regiões, né? Ou com algumas comunidades. Mesmo em São Paulo, que tem uma propaganda, por exemplo, de dizer que é a capital da vacina, né? Que mais de 100% da população está vacinada, a gente sabe que as comunidades migrantes, não só as comunidades migrantes, talvez muitas comunidades periféricas que tenham, né, que sejam brasileiras também, ainda não fizeram nem o esquema completo e muitos nem a primeira dose, né? Se a gente pensar nas comunidades migrantes, por exemplo, não se teve uma abordagem intercultural nessa sensibilização da chamada para vacina. O 100% que era citado aqui em São Paulo não era verdadeiro. Então, a partir da articulação com alguns movimentos sociais, como uma associação de mulheres que tem aqui na Zona Leste, né, conseguiram fazer alguns mutirões aqui em Guaianazes, um outro em Santana e acho que tem mais alguns outros previstos. E a realidade que a gente enfrentou foi justamente essa. Não, numericamente, a gente não pode dizer que tem milhares, né, mas assim, muitos migrantes ainda que não tinham nem a primeira dose, né, e aí também, no último mutirão lá em Santana, a gente dialogou com algumas famílias haitianas também essa questão, essa dificuldade ainda de essa resistência da vacinação e que a gente percebeu que ainda é muito forte. Eu sempre digo que o primeiro passo para se aproximar, né, nessa discussão é não enxergar a presença das comunidades imigrantes e refugiados como um problema, e sim como um desafio, e sim como uma contribuição para a sociedade, né? A gente, no livro, e eu aprendi isso muito com a professora Deise Ventura, né, que é a outra coautora do livro, e que é do direito, né, e da bioética, se a gente considerar que o direito de migrar existe, né, então, a partir disso, por si só, a gente começa a tentar se preparar a receber aquelas diferenças. Então, se a gente considerar que o direito de migrar existe, né, e que todo ser humano, né, merece dignidade, por si só você começa a entender quais são as crenças que são diferentes da tua, começa a respeitar dele também, assim como ensina ele a respeitar a tua. Você começa a pensar quais são as diferenças de alimentação, quais são as diferenças em relação ao processo saúde e doença mesmo, né? E quais são as diferenças em relação até a possibilidade, né, e as condições de trabalho. Que assim como outros movimentos sociais, né, a igreja ela também tem essa possibilidade de principalmente quebrar esse muro, né, de que alguém não deveria estar aqui, porque na verdade todos os seres humanos, se a gente pensar na própria igreja, né, em toda a Bíblia, se a gente pensar a mobilidade humana, né, sempre existiu, né, então tentar a partir desse reconhecimento do direito, também reconhecer o outro como seu irmão, né, como seu igual, acho que faz parte, né, do papel de qualquer ator social. Gente, a gente tem 1 milhão e pouco de imigrantes no Brasil, né, para 210 milhões de habitantes. É uma gota, mas quando eu falo que é para trazer para aqueles que precisam mais, eu estou me referindo também aos nacionais. Então, por isso que para mim é uma ferramenta. Se você consegue, a partir da discussão, do debate da migração, às vezes do racismo, né, que também transpassa essa temática, se você consegue sensibilizar um estudante, né, na sua formação, ou um trabalhador da saúde na sua prática, aquele trabalhador vai conseguir dar um atendimento muito mais humanizado para o negro, um atendimento mais humanizado para o indígena, para uma mulher, para o morador de rua, né? Então, assim, é uma ferramenta, né? Não deveria ser um tópico à parte, alguma coisa muito nova. Se a gente considerar outros países vizinhos mesmo na América do Sul, que teve países que montaram nas fronteiras residências sanitárias para receber pessoas que estavam em trânsito, né? O Brasil, ele demorou, mas ele fechou a fronteira, né? A despeito de saber que tinha gente que trabalhava de um lado e morava do outro, né? Então isso também foi pouco dialogado. E, para além disso, não acompanhou alguns países que defenderam a regularização de imigrantes durante o período pandêmico, justamente para que eles não tivessem a preocupação, para além, né, da saúde, ter a preocupação dessa questão de estar numa condição irregular e pudessem recorrer aos auxílios, por exemplo, que tiveram aqui no Brasil. Acredito que o impacto da falta de informação, né, porque acho que infelizmente, né, apesar de ter tido uma resposta
com a vacina, a falta de informação a respeito, desde o processo de distribuição, de interiorização das vacinas, né, desde o processo dos esquemas, das faixas etárias, foi tão pouco dialogado com a sociedade civil que acabou criando incertezas até dentro da comunidade brasileira, né, no começo. Então demorou algum tempo para a população brasileira, né, realmente assumir a importância da vacina. Então, diante dessas incertezas, as comunidades imigrantes acabaram ficando com o pé atrás maior ainda. Então, mesmo hoje em dia, se você considerar, né, às vezes, se você procurar um material para tentar fazer convencimento num grupo, né, por exemplo, de imigrantes e refugiados, você encontra muito pouca coisa e muito menos algum material informativo voltado para a comunidade imigrante, né? Ou que seja em outros idiomas, ou que tem alguém falando, né, por algum outro tipo de exemplo. Então, eu acho que a falta de informação teve um impacto negativo, não só nas comunidades migrantes, como também na população brasileira. Eu sei que existem diferenças a respeito de como eram os nossos sistemas de saúde no país onde a gente morava e como é o sistema de saúde aqui no Brasil. Mas é importante entender que o Sistema Único de Saúde, que é o SUS dentro do Brasil, ele deve garantir o cuidado à saúde de qualquer pessoa que mora aqui. Então é importante que qualquer cidadão, imigrante, refugiado, né, ou turista, né, tente se vacinar, porque essa é a melhor maneira de ficar protegido contra essa Covid e contra novas ondas que possam ter aqui. Saúde é um direito.